Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 1, nos diz assim a poderosa palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era esse um dos principais dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Verso 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Amém? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nós estamos diante da Tua palavra e estamos na Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco nessa manhã, assim como o Senhor já tem falado. Que o Senhor ministre nos nossos corações, Pai, aquilo que é Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas. Muitas vezes, Pai, nós acordamos em um domingo de manhã e queremos ouvir palavras que vão massagear o nosso ego. Mas nos livre, Pai. Nos livre de ouvir palavras que vão fazer crescer o nosso orgulho. Amém. E nos ajude, Pai, porque as palavras do Senhor nos confrontam, nos lapidam, nos levam, Senhor, a viver o verdadeiro Evangelho, nos levam ao quebrantamento e, por conseguinte, ao arrependimento. Nós queremos viver no centro da Tua vontade. Nós queremos ter mente transformada para viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. A Tua palavra fala que nós temos que entregar a nossa vida, o nosso corpo, como sacrifício. Esse é o culto racional. E não devemos nos conformar, não devemos entrar na forma desse mundo. Nós não cabemos nessa forma, porque o Senhor tem uma forma preparada para nós, e é nessa forma que nós queremos estar, Pai. Assim como um bolo que fica grande e bonito, cheio de sabor, assim nós queremos ser, Pai, com o Senhor. Na forma do Senhor nós teremos sabor, Pai, e nós poderemos servir a muitos outros. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a crescermos nessa forma, assim como um bonito bolo. Em nome de Jesus, Pai, pedimos ao Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, Pai, que eu tenha, Senhor, condições de pregar a Tua palavra com temor e a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor me livre de falar palavras que eu acho que seja, mas que o Senhor me dê discernimento para falar aquilo que realmente é, pelo Teu Espírito Santo. Amém. Que o Senhor, em nome de Jesus, me unja nessa manhã, Pai, e que as palavras que saírem da minha boca sejam como flechas e atinjam os corações conforme cada necessidade, Pai, porque às vezes achamos que precisamos disso ou daquilo, mas só o Senhor sabe o que realmente precisamos do Senhor. Amém. Por isso fala, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida, Pai, que eu seja só um instrumento, somente um instrumento, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor, ó Deus, realmente tenha relevância nessa hora, nesse lugar, e que assim sejamos marcados pela Tua palavra. Amém. Que a Tua palavra, que é transformadora, transforme a nossa vida nessa manhã, e que nunca mais sejamos os mesmos, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma passagem tão conhecida sobre Zaqueu, uma passagem que foi inspiração para que houvesse uma canção. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. E todo mundo conhece. Quando a gente vai tocar em algum lugar que é um aniversário, alguma coisa informal, e a gente pensa, né? Às vezes, uma vez por mês, a gente está na PAI fazendo
fazendo visita lá para os alunos da PAI. E a gente, de tempos em tempos, toca essa canção e todo mundo conhece. Todo mundo canta. Era música tocada nas ruas e em todos os lugares. Então, uma passagem muito conhecida. Foi inspiração para que saísse uma música. E uma música que durante muito tempo eu tive muito temor em cantar. Porque quando nós falamos, entra na minha casa, na minha vida, e mexe com as minhas estruturas, nós temos que saber muito bem o que nós estamos falando. Mas essa passagem de Zaqueu, o publicano, ela nos ensina muitas preciosidades. E essa semana o Senhor falou poderosamente comigo através dessa passagem. Eu já ouvi, queridos, e você também com certeza já ouviu muitas e muitas pregações a respeito de Zaqueu. Muitas e muitas mensagens falando sobre Zaqueu, o publicano. Mas o Senhor falou comigo de forma tão singular que eu estava orando para que o Senhor me confirmasse se eu deveria trazer essa palavra à igreja. E o Senhor me confirmou. Então eu quero ser usado pelo Espírito Santo de Deus para poder arrancar de dentro de mim aquilo que o Senhor já colocou. E transferir, mudar, transferir em palavras. Se eu já estou gaguejando agora, eu espero que eu não gagueje mais. Transferir em palavras, traduzir em palavras, era essa a palavra que eu queria. Me ajuda aí, Jean, por favor. Traduzir em palavras aquilo que está no meu coração. Peço que você tenha o máximo de atenção. Fica você e o Senhor na solitude do Espírito. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero ler versículo por versículo e nós vamos esmiuçar a palavra, essa história, e nós vamos pensar algumas preciosidades que o Senhor tem para falar para a nossa vida nessa manhã. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Versículo 1. Aqui nós vemos uma versão que fala: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Amém, é igual. Mas tem versões que vão falar que ele estava passando para o outro lado, para outra banda. Mas vamos nos ater a essa. Ia passando. Jesus entrando em Jericó, ia passando. Todas as vezes que Jesus passa, nada e nem ninguém fica da mesma forma. Aleluia. Sempre que você vira assim na palavra, e foram para outro lado, e foram para outra banda, e passaram de um lado para outro, o Senhor está começando algo novo. Amém. O Senhor está começando uma nova história, como começou na vida de Zaqueu. Jesus passou. Um dia Jesus passou na minha vida, e Ele mudou a minha história. Um dia Jesus passou na vida de cada um que aqui está, e se não passou, está passando hoje. Não perca a oportunidade de ter a tua história modificada, mudada. Jesus tem novos tempos, novos ciclos para a nossa vida. E quando um ciclo se acaba, não é o fim, porque ele começa um novo, e um novo, e um novo. E nós vamos avançando e crescendo de glória em glória, como diz a palavra. Não permita que a oportunidade passe. Não permita que a onda passe e você não pegue essa onda. Não permita isso. Entre na presença de Jesus. Aleluia. Porque se você está mergulhado na presença de Jesus, quando antes da volta dele mesmo, o avivamento vier, e o avivamento está próximo, o avivamento chegará e você não ficará de fora. Porque se nós estivermos com Ele, o avivamento vai passar na rua de casa e nós vamos entrar. Mas se não estivermos, o avivamento vai passar e nós vamos ficar olhando da janela e não vamos participar desse grande avivamento. Mas para o avivamento vir, o avivamento começa no indivíduo, no coração, na alma. O avivamento começa dentro de nós. Então Jesus está passando, Jesus está aqui. Nós chegamos e tinha uma presença grande do Espírito. Eu parei o carro, desci cantando a música daqui. E diga-se de passagem, quando nós cantamos, é no secreto que eu quero construir. Essa música é da pastora Érica. Olha que chique. E tem muito mais. Tem muito
mais chegando, o Senhor está entregando coisas novas. Aleluia. E eu desço do carro e começo a cantar, e não cheguei nem no começo da grama, da grama tem nada em cima, né? Nem no meio ali desse espaço, e eu já estava glorificando e falando em línguas, e ali eu com o Espírito Santo falei, Senhor, sua presença é poderosa aqui. Aleluia. Eu tenho certeza, meus irmãos, que quando nós chegamos aqui, não é aqui. Entenda. Às vezes nós supervalorizamos os lugares, apesar desse lugar ter algo diferente. Por quê? Porque nós estamos aqui? Não, porque o Senhor criou essa natureza, e aonde você for e tiver um verde, um lugar dessa forma, a presença do Senhor é real, está. Mas nós temos vivido experiências nesse lugar que só o Senhor pode proporcionar. E quando nós chegamos, a presença do Senhor é forte. Jesus está aqui, Amém. pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não permita que essa presença não gere nada no teu coração. Pelo contrário, permita que Ele gere algo novo no teu coração. E permita viver vida nova, coisas novas, ciclo novo com Ele. Jesus entrando em Jericó, ia passando. E o verso 2 diz, e eis que havia ali um homem. Havia ali um homem, chamado Zaqueu. Era esse um dos principais dos publicanos, e era rico. Aqui tem algo importante para nós entendermos. Zaqueu era conhecido pelas suas posses, pelos seus bens, mas também ele era odiado pelos judeus, porquanto era judeu, mas era chamado de traidor porque servia ao Império Romano. Ele era cobrador de impostos, ele era um publicano, aquele que cobrava os impostos, aquele que fraudava muitas coisas, aquele que pedia propina, aquele que estava ali enriquecendo ilicitamente. Era odiado pelos judeus, era contrariado pelos judeus, mesmo ele sendo judeu. E era rico, a palavra de Deus fala. Às vezes a gente usa uma frase que diz que a pessoa é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tem é muito dinheiro. Porque a riqueza, ela só vai ocupar um lugar de importância na nossa vida quando o Senhor posicionar finanças no lugar certo no nosso coração. Por isso que nós vemos processos acontecendo na vida das pessoas, na vida financeira das pessoas. Por quê? Porque o Senhor quer entregar, o Senhor quer derramar, o Senhor quer dar. O Senhor quer dar. Mas Ele não pode dar para filhos irresponsáveis. Filhos que vão pegar e vão sair da presença dEle, porque agora eu sou rico e tenho muito, e se esquecem do Senhor. Primeiro ele tem que arrancar, ele tem que zerar a conta, ele tem que passar por processos, entender na mudança de mente, mudança de entendimento, o lugar que as finanças ocupam no coração, para que depois ele possa começar a entregar, porque agora o dinheiro já não vai mais fazer diferença, o dinheiro não vai mais mudar o meu caráter, o dinheiro não vai mais me levar a lugares que eu não deveria estar. Não existe mais ganância, não existe mais um lugar no meu coração que o dinheiro vai ocupar, que é um lugar errado. Por isso o Senhor não quer te enriquecer, o Senhor quer te prosperar. Porque prosperidade não é só ter muito dinheiro. Prosperidade é você ter paz, você ter alegria, você ter bondade, benignidade. É ter domínio próprio, é ter mansidão, é ser humilde. Prosperar é você crescer naquilo que você tem, mas principalmente naquilo que você é. E não fala que Zaqueu era próspero. A palavra de Deus fala que ele era rico. E tem uma diferença gritante entre ser próspero e ser rico. Tem muitas pessoas que não têm dinheiro, mas são prósperas. Aleluia. Não têm dinheiro, mas são prósperas. E tudo que coloca a mão, prospera. Tudo que coloca a mão, cresce. Vai fazer um bolo? Todos os bolos que eu comi da Silvana são fora de série. E não estou fazendo propaganda porque ela não vende bolo. Ela só tem o prazer de fazer
traz aqui, a gente toma café. Então tudo que você colocar a sua mão prosperará. Mas nós precisamos entender o nosso lugar em Deus. E o lugar que as riquezas e as matérias, o bem material, ocupa no nosso coração. Porque se nós recebermos aquilo que é muito no momento errado, nós vamos nos perder. Nós não teremos estrutura para fazer com que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Nós vamos nos perder. Então o Senhor arranca de nós a importância que dávamos às coisas materiais e começa a colocar em nós outras prioridades, onde se o Senhor der, amém. Se o Senhor não der, amém. Se o Senhor der, e eu quero dizer para você mais uma vez que o Senhor quer dar. Mas por que eu não tenho? Porque você precisa permitir que Ele transforme a tua mente, o teu entendimento em relação ao lugar que o dinheiro ocupa no seu coração. E assim Ele vai entregar, assim Ele vai dar. Porque tudo que chega nas nossas mãos, nós precisamos bem administrar. Não só dinheiro. Eu preciso administrar bem a minha vida. Preciso administrar bem a minha língua. Preciso administrar bem os meus pensamentos, o meu coração, a minha alma. Preciso administrar bem e cuidar bem do meu corpo. Preciso administrar bem e cuidar bem da minha esposa, das minhas filhas, da minha casa. Preciso cuidar bem, administrar bem todas as coisas que o Senhor tem entregado nas minhas mãos. Essa é a boa mordomia. Nada é meu, tudo é dele. Aleluia. As minhas filhas não são minhas. Que loucura pensar isso. Que loucura pensar nisso. As minhas filhas não são minhas, são do Senhor. E ai de mim se eu não cuidar bem delas. Ai de mim se eu não for bom mordomo das minhas filhas. Ai de mim se eu não cuidar bem da minha esposa, onde a palavra de Deus fala: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amor sacrificial. Quantas vezes nós, maridos, não queremos abrir mão das nossas vontades e dos nossos deleites para satisfazer uma vontade da nossa esposa, ou para servir. Às vezes a esposa está acamada, está doente, e a gente está lá. Não, porque hoje tem futebol. Porque hoje tem futebol. Sejamos bons mordomos de tudo que o Senhor tem entregado. Porque o bom mordomo é o bom administrador de todas as coisas. E quando nós vemos nos filmes, principalmente, a casa, aquela mansão, e tem um governante, um mordomo. O mordomo é o que governa a casa, para o seu patrão, para o dono da casa. Ele cuida de bens, mas também cuida de pessoas, de funcionários. E quanto melhor ele cuida dos bens e das pessoas, mais confiança é gerada no coração do dono da casa. E o dono da casa fala: você cuidou bem dos meus bens e dos meus funcionários. Vou dar mais uma função para você e vou aumentar o seu salário. E assim o bom mordomo vai crescendo. Assim nós vamos crescendo. Cuidando bem das coisas que o Senhor tem entregado nas nossas mãos, Ele vai ter confiança para entregar mais. Com qual objetivo? Estabelecer o reino de Deus nessa terra. Aleluia. Servir a outros. Amém. Servir a outros. E é lógico, para que nós tenhamos conforto, para que nós tenhamos as nossas necessidades supridas, entendamos a boa mordomia, entendamos prosperidade, entendamos que com o Senhor importa que nós sejamos prósperos para a glória dele. Aleluia. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Esse versículo 3 parece que passou um machado no meu joelho e me quebrou as pernas, me cortou as pernas, me arrancou as pernas fora. Porque ele procurava ver quem era Jesus. Muitos dizem, e eu acredito, que ele estava curioso para ver quem era Jesus. Ele estava curioso e ele procurava ver quem era Jesus. A palavra diz que ele era de pequena estatura.
Por isso ele não via Jesus, porque tinha uma multidão na sua frente. Multidão nas nossas vidas, muitas vezes, é a multidão dos problemas, é a multidão das dificuldades, é a multidão da preguiça, é a multidão da falta de vontade, é a multidão do querer não dizer sim ao Senhor, é a multidão de obstáculos que nós mesmos colocamos à nossa frente, é a multidão de tantas coisas que vêm no nosso coração e nos impedem de ver Jesus. Nos impedem de ver Jesus. Não permita que as multidões que se levantam para tentar nos impedir de ver Jesus te impeçam de ver Jesus. Porque quando você vir Jesus e acenar para Ele, Ele vai vir ao teu encontro. Aleluia. Ele vai vir ao teu encontro. Mas faça a tua parte. Faça a tua parte. Queira mais de Deus todos os dias. Queira buscar ao Senhor incessantemente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, nos diz a palavra. Porque chegará o dia que não se poderá mais achar. E aí será tarde demais. Aí os dias serão muito mais difíceis. Por isso, queira ver Jesus hoje. Aleluia. Queira ver Jesus hoje. Amém. Existe uma passagem na palavra, que eu não vou me lembrar agora o endereço, mas nos fala de um paralítico que estava na cidade de Cafarnaum. E Jesus estava em uma casa, e aonde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Amém. E ele estava, Marcos capítulo 2, e ele estava nessa casa, em Cafarnaum. Obrigado, Jean. E nos diz a palavra que havia um paralítico ali perto, à beira. E aquele paralítico ali perto, mas ele não podia fazer nada, porquanto ele era paralítico. Mas passaram alguns amigos, e 4 desses amigos pegaram uma cama, colocaram esse paralítico na cama. E a palavra de Deus diz que era impossível chegar até Jesus, porque havia uma multidão. Mas ele não se deixou vencer. Aqueles amigos não permitiram que a multidão, as dificuldades, os obstáculos, os problemas, que muitas das vezes somos nós mesmos que criamos, não permitiram que aqueles obstáculos, que era aquela multidão, fizessem com que ele não chegasse até Jesus. Então eles elevam aquela maca, abrem um buraco no telhado e descem a maca exatamente onde estava Jesus. E Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Amém. Ora, se aquele rapaz era paralítico, por que Jesus não curou de pronto? E os publicanos, os fariseus e os escribas que ali estavam, começaram, a palavra diz, a arrazoar em suas mentes, e Jesus, lendo a mente deles, falou: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para curar. Paralítico, levanta, pega a tua cama, a tua maca e vai para casa. Primeiro Jesus perdoou, depois ele curou. Porque importa que eu esteja paralítico no céu do que íntegro no inferno. O mais importante para o Senhor é o que está dentro e não o que está fora. O mais importante para o Senhor, para as nossas vidas, é a nossa vida interior e não a aparência. Porque o Senhor, Ele é um Deus que quer intimidade conosco. Aleluia. Intimidade. E quando nós vamos em um casamento, que nós viemos ontem, nós vestimos a nossa melhor roupa, e os outros vão olhar, as pessoas vão olhar e vão falar: nossa, que bonito que você está, que bonita que você está, que elegante. Mas quando nós chegamos em casa, nós tiramos aquela roupa e ela já não importa mais. O que importa é a intimidade.
O que importa é se despir. Glória a Deus. Quando estamos com o Senhor, o que importa não são as coisas de fora, mas são as coisas de dentro. Aquilo que nós estamos gerando no nosso interior. É isso que importa para o Senhor. E a multidão não impediu que aqueles amigos levassem o paralítico até a presença do nosso Mestre. Nessa caminhada, nós vamos ter muitas multidões, muitas dificuldades. Não se engane. Jesus nunca falou que seria fácil. No mundo tereis aflições, ele disse. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Senhor, se o Senhor venceu o mundo, como que eu faço então? Esteja em mim. Esteja em mim, diz o Senhor. Que você estiver em mim, você também vai vencer todas as coisas. E o paralítico foi levado por 4 amigos. Na nossa caminhada, as multidões muitas vezes vão se levantar. Nós não vamos ter forças. Nós estaremos como um paralítico, sem condições de sair do lugar. Mas aí entra a igreja, e os irmãos, e as pessoas que nos rodeiam. Pessoas que Deus vai levantar para nos estender a mão e para nos ajudar, para nos dar força, para nos esforçar. E assim também, quando nós estivermos numa posição de sermos fortes, nós vamos estender as nossas mãos para aqueles que estão mais fracos. Essa é a igreja de Cristo. Esse é o corpo de Cristo em funcionamento. Um ajudando o outro. Um estendendo a mão para o outro. E ninguém vai andar sozinho. Ninguém vai andar sozinho. Nós somos um corpo. E se você tirar um membro do corpo e deixar ele só, ele vai apodrecer. Se você tirar uma brasa do braseiro, ela vai apagar. Não permita que as multidões impeçam que você encontre Jesus todos os dias. Não permita que os problemas e as dificuldades impeçam que você chegue até Jesus todos os dias. Quantas são as manhãs que nós acordamos, ou que o Senhor nos acorda, está nos chamando para ter um tempo de qualidade com Ele. E nós preferimos olhar para a multidão e damos desculpa. Quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada, né, irmão? Quem quer, cria recurso. Quem não quer, dá desculpa. Quais são as desculpas e as multidões que nós mesmos temos criado e nos impedem de chegar até Jesus? Zaqueu queria ao menos ver Jesus. Mas tem uma coisa que é extremamente importante nós entendermos. O versículo 3 termina falando que ele queria ver Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A palavra de Deus fala de Jesus, quando Jesus estava nesse mundo, ele estava crescendo, e fala que ele crescia em graça e em estatura. E o Senhor quer que nós cresçamos em graça e em estatura. Ah, mas como assim? Eu já tenho 40 anos, eu não cresço mais. Espiritualmente você cresce. Aleluia. Glória a Deus. Espiritualmente você não para de crescer. Aleluia. Uns dizem que nós crescemos até os 21 anos. Me corrijam se eu estiver errado. Fisicamente sim, mas espiritualmente você não tem limite para crescer. Aleluia. Amém. Mas eu já conheço a palavra, eu já sei, tudo que eu precisava saber eu já sei. E aí? O que você vai fazer agora? Acabou? Acabou? Está limitando o poder de Deus? Está limitando a capacidade do Senhor? Porque Deus é infinito e Ele é ilimitado. O nosso crescimento espiritual depende do nosso posicionamento diante do Senhor, de ter a sede e a fome de buscá-lo todos os dias. Zaqueu não via Jesus,
porque a multidão o atrapalhava, porquanto era de pequena estatura. Sabe quando as multidões vão parar de nos atrapalhar? Quando nós formos maduros espiritualmente. Quando nós crescermos na fé. Quando nós avançarmos no reino do Espírito. E como nós sempre temos falado, falamos hoje já, esse crescimento, ele é acelerado quando nós temos compromisso de ter tempo de qualidade com Deus. Vivemos coisas com o Senhor no secreto que nós nunca imaginamos que iríamos viver. E experiências pessoais nós compartilhamos quando o Espírito Santo nos permite compartilhar. Porque experiências pessoais são experiências pessoais. E eu poderia citar muitas e muitas experiências espirituais que eu tive com o Senhor no meu secreto. Coisas que eu duvidei. E o Senhor sabe disso. Fui medir pressão para ver se eu estava ficando delirando. E o Senhor sabe disso. No secreto, você vai ter as suas maiores experiências espirituais. E é nesse lugar que o seu crescimento espiritual é acelerado. Não abra mão do secreto e ensine os teus filhos no caminho que eles devem seguir. Leve os seus filhos para o secreto com o Senhor. Ensine-os. Em casa nós fazemos devocional todos os dias com as nossas filhas. Todos os dias. E nós estamos ensinando-as a crescer espiritualmente. A fazer orações. Em casa, todos os dias nós oramos pelas crianças. De manhã e à tarde, à noite, antes de dormir, na presença delas, mas na ausência delas, o tempo todo nós estamos intercedendo. A oração, ela não tem, a nossa vida espiritual, e a oração faz parte disso, não tem limite geográfico, não tem limite de tempo. Uma oração que você fez há 30 anos, ela ainda ecoa na eternidade e vai continuar. E o Senhor ouve as suas orações. Amém. Todas. Amém. Não pense que o Senhor se esqueceu de você. Não pense que o Senhor não ouviu sua oração. O Senhor ouve todas as nossas orações. Aleluia. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E correndo adiante, subiu em um sicômoro, em algumas versões. Mas aqui a versão está falando explicitamente, uma figueira brava. O sicômoro, uma figueira brava, são figueiras de uma menor qualidade. Figueiras que dão frutos um pouquinho diferentes do figo normal. E em Romanos, no capítulo 11, lá pelo versículo 14, 15, talvez seja nesse lugar. Se começarmos a ler Romanos capítulo 11, a partir do versículo 11, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo comparando nós, ou nos chamando de figueiras bravas, ou de zambujeiros, que é uma figueira brava. E como figueiras bravas, tínhamos sido deixados de lado, mas a figueira verdadeira, que é Israel, rejeitou o Messias. E porque a figueira verdadeira rejeitou o Messias, nós, figueiras bravas, fomos enxertados na figueira verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. E tudo o que é de direito dos filhos de Abraão também são nossos direitos. Também são nossos direitos. Há uma história que é contada na palavra, que
fala dos trabalhadores da última hora. Um patrão tinha uma obra para fazer e ele chama alguns trabalhadores logo pela manhã. E ele recruta aquele pessoal, ele faz um contrato, assina a carteira, faz um contrato ali e leva esse pessoal para trabalhar. E quando chega ao final da tarde, no final da tarde, ele recruta mais trabalhadores e leva esses trabalhadores para essa obra. E esses trabalhadores trabalham pouco tempo. E na hora do pagamento ele paga igual para todo mundo. Há muitas interpretações dessa passagem. Mas essa passagem está falando dos trabalhadores da primeira hora, que é o povo judeu, o povo de Israel, o povo que foi escolhido por Deus. E os trabalhadores da última hora somos nós, os gentios, a igreja. E mesmo chegando na última hora, mesmo chegando depois, e como figueiras bravas sendo enxertadas na figueira verdadeira, aquele contrato que foi assinado às 7 da manhã, quando nós chegamos para trabalhar, nós entramos nesse contrato. E todo o direito que aqueles trabalhadores tinham, nós também passamos a ter. Aleluia. Passamos a ter. Somos filhos de Abraão, enxertados na figueira verdadeira. E enxertados nessa figueira, nós temos direito a todos os benefícios desse contrato. Recebemos o mesmo salário, a mesma recompensa. Ele subiu para ver Jesus, porque Jesus havia de passar por ali. Às vezes, queridos, nós como figueiras bravas, como aqueles que foram enxertados na figueira verdadeira, nós queremos aproveitar as oportunidades para ter benefícios do Senhor. Nós teremos benefícios do Senhor o tempo todo. Você está aqui, você está vivo, você respira. Isso é misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Mas a figueira brava é a igreja do Senhor. Eu me lembro que uma senhora encontrou o pastor na rua, lá em Araras. E ela falou: pastor, eu estou muito feliz porque eu fui na sua igreja. Olha que bênção. Que legal, e aí? Gostou? Como foi? Pastor, foi uma experiência muito boa, foi uma experiência única. Que bênção, o pastor foi gostando daquela conversa. Foi ficando feliz, foi enchendo o coração dele. Até que a mulher fala: eu nem preciso mais voltar. Ele tomou um susto, mas como assim não precisa mais voltar? Não, eu já fui curada, não preciso mais voltar. Quando nós buscamos ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer, nós não temos compromisso, nós não temos dedicação, nós não queremos entender a palavra e saber qual é o nosso papel no reino de Deus, nós não vamos experimentar a melhor parte. Agora, quando nós o buscamos pela melhor parte, ou seja, por aquilo que Ele é, por aquilo que é a essência dEle, única e simplesmente porque Ele é Deus, e Ele nos fez para adorá-lo, quando nós o buscamos pela essência, nós vamos, por consequência, experimentar tudo que Ele pode fazer por nós. Não inverta as prioridades. Porque muitos desistem no meio do caminho. Muitos desistem no meio do caminho. Aí você vai falar: mas Jesus sempre realizou milagres. Pois é, analise os atos de Jesus. Jesus reunia multidões, operava milagres, prodígios, maravilhas, coisas extremamente sobrenaturais. E depois que Ele fazia isso, atraía a multidão, Ele pregava o Evangelho do Reino. Totalmente estratégico, para que o reino de Deus fosse estabelecido nessa terra.
O Senhor usa situações como essa, é claro, Ele vai operar cura, Ele vai operar milagre, Ele vai operar grandes coisas na nossa vida, mas importa que nós entendamos que essa é uma parte do processo, que nós não estamos aqui apenas para receber aquilo que são os benefícios do Senhor para a nossa vida, mas nós estamos para servi-lo naquilo que Ele precisa. Muitos têm pregado o inverso, dá a impressão que Deus é o nosso mordomo e que Ele tem que nos servir o tempo todo, fazer o que a gente quer, todas as nossas vontades. É o contrário, nós aqui somos servos, Ele que é o Senhor. Senhor, eis-nos aqui, usa-nos conforme o Senhor quiser. O que eu tenho que abrir mão agora? Eu vou abrir mão. O que eu tenho que fazer agora? Mas Senhor, é difícil fazer isso, mas eu vou fazer. Porque o servo, ele não questiona, ele só obedece. O Senhor falou para Abrão: Abrão, pega seu filho Isaque, o filho da promessa, aquele que eu prometi, e eu te dei na sua velhice, pega ele, o seu adolescente, e leva para o Monte Moriá. E lá você vai sacrificá-lo. A palavra de Deus fala que Abrão perguntou mais de 10 perguntas para o Senhor. E perguntou: por que, Senhor? Me livra disso, Senhor. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? É o único filho que eu tenho, o filho da promessa. Por que o Senhor está fazendo isso? É isso que a palavra diz? Absolutamente não. A palavra diz que Abrão apenas obedeceu. Pegou seu filho Isaque e o conduziu. Isaque ainda pegou a lenha, pegou o machado, falou: Senhor, está a lenha aqui, está tudo pronto, tudo certo, nós estamos subindo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão falou para ele: filho, Deus proverá. Eu imagino o coração daquele pai, o coração partido por quanto ia fazer o sacrifício do seu filho, que foi promessa do Senhor, o Senhor o entregou. Mas ele não titubeou em obedecer, ele não hesitou em obedecer, ele só obedeceu. E ele subiu. E enquanto ele subia o monte de um lado, o Senhor fazia com que o carneiro subisse o monte do outro. E quando ele estava indo em direção ao lugar do sacrifício, da obediência, o auge da sua obediência, do seu sacrifício, daquilo que era difícil para ele, o cordeiro, o carneiro, na verdade, estava subindo do outro lado para encontrá-lo. A provisão do Senhor estava chegando. Quando nós obedecemos sem questionar, o Senhor, nós subimos de um lado, o Senhor já está provendo de outro. Nós estamos avançando de um lado, o Senhor já está providenciando de outro. Nós estamos dando passos de fé de um lado, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mas do outro o Senhor já está providenciando. Aleluia! Então eles se encontram. Quando Abraão levanta o cutelo para matar o seu filho, a palavra de Deus fala que uma voz bradou e falou: Abraão, eu já sei que você é tão obediente que não precisa fazer isso. Então eles veem o carneiro e eles matam e oferecem sacrifício ao Senhor. Melhor é obedecer do que sacrificar. Sejamos obedientes à voz do Senhor. Mas para a gente ser obediente à voz do Senhor, a gente precisa reconhecer a voz do Senhor. Para a gente reconhecer a voz do Senhor, a gente precisa ter intimidade com Ele. Um dia a gente estava tudo aqui, as crianças brincando, e uma criança começou a chorar. E a mãe que estava aqui, a Carol, lá de Leme, ela estava conversando aqui e só ela prestou atenção naquele choro. Uma criança chorou e a mãe saiu correndo. Ela falou: é meu filho. E saiu correndo e procurou e encontrou pela voz. Ela reconheceu o seu filho. De longe, ela reconheceu a voz do seu filho. Para nós reconhecermos a voz do nosso Pai, nós precisamos conhecê-lo na intimidade. Nós só vamos reconhecer a voz de alguém se a gente tiver intimidade, proximidade, se a gente souber quem é a pessoa.
sem intimidade, não tem como a gente entender que é o Senhor que está falando. Porque a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. E a gente vai falar, o Senhor falou. E não é o Senhor nada, é o nosso coração, são as intenções do nosso coração. Eu vou fazer isso porque Deus falou comigo. Toda vez que Deus fala, Ele confirma. Amém. Escute isso. Pegue para você no teu espírito. Toda vez que o Senhor fala, Ele confirma. Amém. Se não for suficiente uma vez, Ele confirma duas, Ele confirma três. Até que você entenda. Josué capítulo 1, verso 9 fala: Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Aí nós vamos para o capítulo 2. O povo chega em Josué e fala: Josué, a gente confia em você. Seja forte e corajoso. Uau! Aquilo que Deus tinha falado estava sendo confirmado pela voz do povo. Se ele tinha alguma dúvida de que era o Senhor que estava levantando ele, agora ele tinha confirmação. Todas as vezes que Deus fala, Ele confirma. Não troque as mãos pelos pés. Não faça as coisas precipitadamente, achando que é o Senhor. A gente vê muito isso na vida dos jovens e adolescentes que começam a namorar. Pastor, ora por nós, porque nós estamos conversando e a gente quer saber a vontade de Deus, para ver se é para a gente namorar mesmo. Amém? Nós vamos orar. No dia seguinte, não é nem na semana seguinte, no dia seguinte, você já vê os dois irmãozinhos dados. Nossa, que bênção, né? Nossa, Deus falou, né? Pô. Não, Deus falou. Deus já falou que não falou. Deus não falou. Antes de pedir oração, eles já queriam namorar. Não perguntaram para Deus se era a vontade dele, mas queriam fazer a vontade própria. E já começaram a namorar. E aí o namoro não dá certo. Aí fica noivo, o noivado não dá certo. Aí pior casa. Porque o Senhor não falou. O Senhor não confirmou. O Senhor não dirigiu. O nosso coração é enganoso. Nós precisamos estar em lugar de intimidade para não tomarmos decisões erradas, para não darmos passos falsos, para não falarmos coisas que não devemos, achando que é o Senhor que está nos dando palavras. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Havia uma mulher que fazia 12 anos que tinha fluxo de sangue, nos diz a palavra. E essa mulher viu Jesus passar e uma multidão o apertava. Ela vai por meio da multidão e toca na orla das vestes de Jesus. E Jesus fala: opa, alguém me tocou. E os discípulos falam: mestre, como assim? A multidão está te apertando, o Senhor disse que alguém te tocou, todo mundo está te tocando. É o empurra aí que alguém me tocou diferente, porque de mim sai o poder, de mim sai a virtude. E ele procura aquela mulher e ele fala: filha, a tua fé te curou. Zaqueu estava em cima da árvore. E Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. Ele falou: Zaqueu, desce depressa. Apesar da multidão, apesar de tudo que está acontecendo aqui, hoje eu olhei para você, Zaqueu, e eu quero que você desça dessa árvore. Sabe o que significa o nome Zaqueu? O nome Zaqueu não significa trapaceiro, não significa pecador. O nome Zaqueu não significa enganador. O nome Zaqueu não significa roubador. O nome Zaqueu não significa aquilo que ele fazia. Mas o nome de Zaqueu significa aquilo que ele era aos olhos de Jesus. Zaqueu significa puro, justo, inocente. Enquanto a multidão e todos os que conheciam Zaqueu olhavam para ele e julgavam por aquilo que ele fazia,
Senhor Jesus olha para ele e fala: puro, inocente, justo. É assim que eu te enxergo. Desce daí, porque eu vou posar com você na sua casa. Não importa o que as pessoas falem de você, não importa o rótulo que colocaram em você, o que importa é o que está dentro do frasco. Aleluia. É como Deus te enxerga, é como Jesus te enxerga. E a palavra fala que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o nosso espírito é perfeito aos olhos do Senhor. Nós somos perfeitos aos olhos do Senhor. É assim que Ele nos enxerga. Ele enxerga o nosso coração. Ele ouve o clamor do nosso coração. Às vezes você não tem forças para orar. O que sai de você é apenas lágrimas, lágrimas, lágrimas. O Senhor está colhendo todas as suas lágrimas, porque Ele está olhando o clamor do teu coração. Aleluia. Às vezes você se ajoelha para orar e não sai uma palavra da tua boca, e você levanta e fala: não consegui nem orar. Ei, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é o que sai da nossa boca, mas é o que sai do nosso coração. O Espírito Santo de Deus pega e apresenta ao Pai, e o Pai olha e fala: eu vou colocar a minha mão sobre essa situação. Amém. Eu vou atender as lágrimas do meu filho, da minha filha, que tanto estão chorando e clamando. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria, nos diz o Salmo. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Continue e permaneça nesse lugar de semeadura. Continue lançando a semente. Continue fazendo a sua parte. Continue fiel ao Senhor. Continue buscando ao Senhor. Continue orando ao Senhor. Porque o Senhor, independente do que estão falando, o Senhor olha para você e o Senhor vê o teu espírito. E Ele olha e Ele fala: inocente, puro, justo. É isso que eu vejo. Não, mas ele é um trapaceiro, ele é um mentiroso, ele é um drogado, ele é um excluído da sociedade, ele é um mentiroso. O Senhor fala: não é assim que eu vejo. Não é assim que eu vejo. Glória a Deus. Eu vejo um espírito perfeito, pronto para eu fazer aquilo que eu tenho que fazer na vida dele. Aleluia. Em 99 eu fui para a igreja. E eu quero dizer para você que ir para a igreja não significa nada. O Senhor fala: congregai-vos. É por isso que nós estamos aqui. Quando nós não estamos reunidos, esse lugar é uma chácara, como qualquer outra. Mas quando estamos reunidos, aí somos igreja. É importante, é fundamental, indispensável que nós estejamos reunidos como igreja para congregar e adorar o Senhor. Mas eu fui em 99 para a igreja e permaneci na igreja até 2008 sem ter um encontro com Jesus. Então eu me afastei daquele ambiente e fui experimentar aquilo que eu nunca tinha experimentado. Aí eu fiquei pior do que eu era antes. E quando eu tentei voltar, o meu esforço teve que ser redobrado, porque além das minhas forças e das forças malignas me segurarem para eu não voltar, as pessoas de dentro começaram a apontar o dedo e dizer: esse não tem jeito, eu não acredito nele, ele não tem condições, isso aí não vai mudar nunca, é um mentiroso, é um trapaceiro, é um falso, eu não acredito nas palavras dele. E ontem eu estava sentado com o pastor Ricardo. O pastor Ricardo é um amigo de longa data. E ele falou: quando nós orávamos por você, o nosso comentário era: vamos orar pelo Rodrigo, porque apesar de tudo que falam dele, nós vemos que ele quer o Senhor. E graças a essas orações, o Senhor me colocou de pé. Aleluia. Eu tive um encontro com Jesus no ano de 2008.
2008 para 2009, num culto de domingo de manhã, onde um jovem me convidou para ir, falou: domingo é o culto do chamado, é um culto especial, e você tem um chamado na sua vida, você precisa estar lá. Eu falei: eu não vou, você vai, eu não vou, você vai, eu vou. E eu fui. E eu praticamente estraguei o culto inteiro, porque eu não chorava, eu urrava, me contorcia na cadeira, porque eu tive um encontro com Jesus. Aleluia. Porque Jesus me olhou e não me rotulou. Jesus me olhou e falou: você não é trapaceiro. Aleluia. Você não é mentiroso. Não importa o que as pessoas estão falando de você. Não importa o que as pessoas estão falando de você. Aleluia. O Senhor te vê no seu íntimo. Glória a Deus. A Aleluia. intenção do teu coração. Davi pecou. Davi traiu. Davi adulterou. Davi adulterou, Davi matou, Davi mentiu, Davi escondeu. Mas ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus olha o coração. E ele viu um coração sincero, um coração puro, que se colocava diante de Deus quebrantado e falava: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, mas dá-me sempre a alegria da tua salvação. Renova em mim um espírito reto. O Senhor olha o teu coração. O Senhor não te rotula. O Senhor não te chama disso ou daquilo. O Senhor não te vê como as pessoas veem. O Senhor não te conhece pelo teu apelido. O Senhor te chama pelo nome. Glória. O Senhor não te conhece por aquilo que você fez até hoje, pelos pecados que você cometeu até hoje. Não, o Senhor, Ele olha para você e Ele fala: Ele está pronto, Ele só está perdido. Eu estou ajustando. E quando nós lemos capítulo 19 de Lucas, o versículo 1: e tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, nós declaramos que um novo tempo chegou na minha e na sua vida. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Na minha e na sua vida. Até ontem você era rotulado. E não vou esconder que talvez você continuará sendo por um tempo. Porque o nosso maior aliado, quando nós estamos sendo rotulados, ou ninguém acredita mais em nós, o nosso maior aliado é o tempo. Aleluia. Continue. Glória a Deus. Continue a fazer aquilo que é bom ao Senhor, aos olhos do Senhor. Continue a fazer aquilo que o teu coração entrega ao Senhor. Permaneça no propósito, permaneça no plano do Senhor. Porque o tempo vai mostrar, e as pessoas vão ficar atônitas quando virem a tua transformação. As pessoas vão ficar atônitas quando derem conta de que realmente, fulano mudou. Aleluia. Realmente o Leandro, o Paca, o Pacanhã, como é conhecido aí fora, ele foi liberto das drogas. Aleluia. Realmente o Jean, Glória a Deus. o Jean é outro homem. Ele não é mais o mesmo. E sabe de uma coisa? As nossas dificuldades, Jean, elas estão intimamente relacionadas ao propósito que Deus tem através da nossa vida. Por isso você é um homem levantado nesse tempo para ajudar famílias. Aleluia. Você é um homem levantado nesse tempo para ajudar famílias, para levantar famílias que estão sendo quebradas pelo inimigo. Aleluia. Porque Glória a Deus. Deus não vê como eu vejo, Deus vê como Ele quer. E Ele vê: homem, Zaqueu, desce daí, você é puro, você é inocente, você é justo. Desce, Zaqueu. Glória a Deus. Desce do auge do teu orgulho. Desce dos teus achismos. Desce das situações que tem te prendido nas garras de Satanás. Desce, 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 desce. O que importa
que a gente desça. Amém. Porque descer fala de humildade. Aleluia. E crescer com o Senhor é criar raízes profundas. É descer cada dia mais. Cada dia mais. Se aprofundar cada dia mais. Se emaranhar cada dia mais. Quando a palavra de Deus fala, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, ele não está falando que a tua fé, se ela for pequenininha, já vai mover um monte. Não é isso que está falando. Se você ouviu até hoje falar sobre isso, você ouviu errado. Não é isso que está falando. É como um grão de mostarda, não é do tamanho do grão de mostarda. Se a tua fé for como um grão de mostarda, por quê? Porque o grão de mostarda, a mostarda, ela tem a capacidade de, se for jogada em solo rochoso, as raízes dela vai se emaranhar, se entranhar, entrar naquele solo rochoso e ela vai firmar raízes ali. Não importa o solo que ela for jogada. Se a tua fé, ela for como um grão de mostarda, ou seja, se ela tiver capacidade de ser firmada em Cristo, independente da situação que você está vivendo, independente da tua realidade, você tiver a capacidade de se firmar em Cristo e firmar raízes fortes do Senhor, independente do solo que você está pisando, você assim vai ser um homem, uma mulher que vai ter capacidade de mover montanhas. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando as raízes da mostarda iam entrando nos solos, ela ia movimentando o solo e as montanhas se movimentavam. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. Apressa-te, apressa-te em ter experiências com o Senhor. Apressa-te em permitir que o Senhor faça o que Ele tem que fazer na sua vida. Às vezes somos nós que barramos os processos do Senhor. Às vezes somos nós que impedimos que as coisas que o Senhor tem para nos entregar sejam entregues. Nós impedimos. Nós impedimos. Nós seguramos com mãos fechadas. E atravessamos um mar com um sorrisal na mão. Não estou falando de finanças, não. Estou falando de coisas que o Senhor quer que a gente entregue. Mas tem uma ilustração que é uma menininha com um ursinho bonitinho, pequenininho na mão. E Jesus está na frente da menina com um ursão escondido atrás. Um ursão enorme. E a menininha está assim com o ursinho e Jesus está pedindo o ursinho para ela. Ela está segurando o ursinho. Ela não quer entregar o ursinho para Jesus. E ela não sabe que Jesus está com um ursão enorme aqui atrás para entregar para ela. Larga o ursinho. Larga o ursinho. E permita que o Senhor te entregue o ursão. Eu falei um dia isso para o pastor Felipe, o apelido dele é urso. E ele falou, olha, Deus está falando comigo porque o ursinho, né? Eu sou um ursão. Apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, o que o pessoal vai falar de mim? O que vão falar de mim? Murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Sabe o que o religioso faz? Sabe o que a religião faz? A religião, ela fica baseada no pode e não pode. Isso pode, isso não pode. Isso pode, aquilo não pode. É lógico, nós temos a palavra como nossa regra de fé e prática, mas nós temos o Espírito Santo nos dando discernimento. O pode ou não pode, a última palavra é do Senhor. É do Senhor. A nossa irmã querida Maria Elisa se batizou. E na ocasião do batismo dela, nós tínhamos preparado 7 candidatos ao batismo. Lembra, Regina? 7 candidatos. E os 7 estavam prontos, uniformizados, com a camisa nascer de novo. Tudo ali, aquela festa. E o Espírito Santo me deu uma direção e eu comecei a falar sobre Filipe e o eunuco.
E a resposta é: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você pode ser batizado. Mas eu não preciso fazer curso. Institucionalmente, nós damos um curso antes do batismo. Mas eu não preciso conhecer mais a palavra? Seguindo os ensinos de Jesus? Claro, cada dia mais nós vamos conhecer a palavra. Mas eu não preciso saber o que eu estou fazendo? Não, a palavra diz: se você crê que Jesus é o Filho do homem, então você pode ser batizado. Então a Maria Elisa se levantou: eu quero ser batizada. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E se levantou mais um: eu quero ser batizado. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E se levantou mais um: eu quero ser batizado. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E nós batizamos mais 3. Aleluia. Ah, mas dos 3, a única que está aqui é a Maria Elisa. Não deu frutos. Não, calma. Agora, a igreja precisa orar por essas almas. Então, quando você for orar, ora pelo Roberto, pela família dele. Ora pelo Júlio, pela família dele. Mas por que eu estou falando isso? Porque existem regras. Não existem regras? Mas as regras, segundo a direção do Espírito Santo, elas podem ser quebradas. Nós podemos abrir mão das regras em detrimento da obediência que teremos ao Espírito Santo de Deus. Princípios não. Princípios nós não quebramos. Porque todas as vezes que nós quebramos o princípio, a gente dá um passo para trás. E um passo para trás. E aí cai da escada. Cai na piscina. E nós só vai descendo. Princípios não se quebram. E eu tenho no meu coração de voltar uma classe de princípios aos sábados. Falar sobre princípios. Nós precisamos estudar sobre princípios. Princípio não se quebra. Regra pode ser quebrada. Pode. Não por achismo, mas pela direção do Espírito. Porque somos seres espirituais, somos guiados pelo Espírito. Em todo tempo e em qualquer lugar. Não é só na igreja. Não é só na igreja. Tem que ter consentimento dos seus superiores. É lógico. Não vai sair quebrando regra torto direito aí em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Não, por favor. Discernimento. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E todos vendo isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E de fato, ele entrou para ser hóspede de Zaqueu, um pecador. Ele entrou para ser hóspede da minha casa, um pecador. Ele entrou para ser hóspede da sua casa, um pecador. E somos pecadores e não deixaremos de ser pecadores. Agora, o pecado já ocupa outro lugar na nossa vida. Porque antes de Cristo, nós éramos vencidos pelo pecado. Depois de Cristo, nós somos dominadores do pecado. E o pecado, ele passa a ser um acidente na nossa vida. Sabe o que é acidente? Sabe, lógico. Tropeçou, caiu. Igual o menino que caiu de moto. Ele com o primo. Todo ralado os dois. E ainda eu falei para ele: nem dói tanto isso aí. Louco, pastor. Como assim? Não está doendo, estou tranquilo, filho. Fiz uma brincadeira com eles. Você acha que eles queriam cair de moto? Pergunta retórica, né? Mas foi um acidente. E eles falaram: não acredito que eu caí, não acredito que aconteceu isso. Estava tão feliz que eu ia entrar com a minha irmã de noiva. Nossa, estava, pastor. Nossa, que... E aí eu dei uma palavra que eles ajustassem a visão. Mas o acidente aconteceu. E agora eles têm que fazer tudo que tem que ser feito e vida que segue. Quando o pecado acontece na nossa vida, que é um acidente, não é pecado de estimação, não. Não é pecadinho doméstico, não. Isso tem que cair por terra, não pode existir na nossa vida. Mas quando o pecado é um acidente, o que vai gerar? Uma das principais coisas que vem pelo arrependimento é o fruto do arrependimento. Então, se você pecar, se você tropeçar, se você cair, se sofrer um acidente espiritual, arrependa-se.
arrependa-se, revolte-se contra aquilo, se coloque na presença de Deus, peça perdão e prossiga. Agora, o fruto do arrependimento é não fazer mais aquilo. Pequei, caí, me arrependi, o Senhor me perdoou, não faço mais. Quando Jesus perdoava, Ele falava, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Jesus expulsava demônio, vai e não peques mais. Frutos do arrependimento. Quando você cai, se arrepende, cai de novo, se arrepende, cai de novo, se arrepende, cai de novo, isso não é arrependimento, isso é remorso. Remorso. Reflita sobre isso. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós não permanecemos da mesma forma, e as coisas, elas não permanecem da mesma forma. Nós reconhecemos, temos convicção do pecado, convicção daquilo que tem feito separação de nós e de Deus, convicção do que está errado na nossa vida. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos convicção do que nós precisamos deixar para seguir a Jesus. Pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que nos convence de todo pecado, justiça e juízo. Pelo Espírito Santo, nós sabemos o que nós temos que deixar, nós sabemos o que está fazendo mal para a nossa vida espiritual, nós sabemos o que está nos tirando a comunhão com o Senhor e a comunhão com os irmãos da igreja. E não somente, quando eu falo igreja, eu falo a igreja espalhada na terra. Nós sabemos. Então vai lá e dá tudo embora. É falta de perdão? Dá um perdão. É falta de humildade? Busca humildade. É falta de vontade? Se esforce. O que está deixando você longe, distante do Senhor? Sabe isso que está deixando você distante do Senhor? Abra mão. Abra mão. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E depois que Ele fizer na sua vida, Ele vai fazer através da sua vida. Através da sua vida. Então abra mão. E ele teve essa convicção do erro. E ele falou, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isso está falando de restituição. Está falando de, como que a gente chama no CR? Reparo. Reparo. Pastor, eu trabalhei durante tantos anos numa empresa e a gente fazia um negocinho lá diferente que eu pegava um troquinho por debaixo do pano. Não é? Você vai fazer a conta de quanto você pegou e vai devolver. Zaqueu devolveu quadruplicado. Quadruplicado. Aí eu preciso devolver quadruplicado? Não, foi isso que o Espírito direcionou Zaqueu. Mas faça reparos. Não é pouquinha coisa. Pouquinha coisa é suficiente para que a brecha seja aberta. Ore a Deus. Peça para o Senhor dar direção e sabedoria. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Chegou a salvação na casa dele. Chegou a salvação na casa de Zaqueu. Por quê? Porque ele estava fazendo tudo o que Deus esperava que ele fizesse. Ele estava fazendo tudo certinho. Mas a salvação, ela não vem por aquilo que nós fazemos. Extremamente importante a nossa atitude, o nosso posicionamento. Mas um posicionamento de fé. Porque a palavra de Deus diz em Efésios que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se ache o melhor, para que ninguém se glorie, diz a palavra de Deus.
Não, porque eu entreguei cesta básica, porque eu ajudei esse, eu ajudei aquele, porque eu fiz visita aqui, fiz visita ali, porque eu peguei um dinheiro que eu tinha guardado e doei para o hospital do câncer, porque tudo isso faz parte da nossa vida cristã, faz parte, porque a palavra de Deus fala que a fé sem obras, e essas são as obras, a fé sem obras é morta. Não adianta eu ter fé e não fazer nada. Por quê? Porque o Evangelho é eu viver para o outro. O Evangelho é eu viver para o outro. Por isso que nós falamos todo domingo. O Evangelho começa dentro de casa. O Evangelho começa dentro de casa. O Evangelho é eu viver para o outro. Dentro de casa. Então, a salvação, ela não vem pelas obras, ela vem pela graça. É de graça, é pela graça. O que é a graça? O favor do Senhor que nós não merecemos. É aquilo que nós não merecemos receber, mas mesmo assim Ele tem o prazer de nos entregar. A salvação é pela graça, mediante a nossa fé. O que eu preciso fazer para ir para o inferno? Para ir para o inferno você não precisa fazer nada. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, e se nós continuarmos, quando nós morrermos, ou quando Jesus voltar, nós vamos morar no inferno. E o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, e você vai ter a vida eterna. Isso é mentira. Não, isso não é mentira porque está na palavra de Deus. Mas ainda continua achando que é mentira. Então paga para ver. Porque quando nós aceitamos a Cristo, a palavra de Deus fala, nas palavras do apóstolo Paulo, desenvolva a sua salvação com tremor e temor. Quando nós aceitamos a Cristo, aí começa a nossa caminhada a partir da cruz. E aí começa o reboliço na nossa vida. Nós vamos ter que organizar toda a casa. Nós vamos ter que fazer todo um trabalho para fazer com que a nossa vida esteja em conformidade com a palavra. Fazer os reparos. Porque a cruz, ela é automática para a salvação, mas ela não é automática para viver reino. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é viver o reino. Quantos são os crentes que vivem uma vida toda dentro da igreja e não desfrutam de nada nessa terra? Por quê? Porque entendem que foram salvos, mas não desfrutam do que o Senhor tem para nos entregar e já conquistou na cruz para nós vivermos nessa terra. Então entramos pela porta estreita, pelo caminho estreito, agora começa a nossa caminhada com Cristo. Vamos arrumar a casa e vamos avançar, desfrutar de tudo que Jesus tem para nós desfrutarmos nessa terra. Amém. A salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. E as obras nos darão recompensas, mas recompensas na eternidade, no céu. Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa parte. A palavra de Deus fala, não deva nada para ninguém, a não ser o amor. Nós sempre vamos dever o amor. E sempre vamos ter que trabalhar para derramar amor sobre a vida das pessoas. Hoje veio salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus morreu por mim e por você, amém? Jesus morreu pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Agora, por que fala? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é quem, mas é o que. E o que se perdeu? O que nós perdemos foi o governo, o domínio sobre todas as coisas. A começar, o governo sobre nós mesmos, sobre as nossas emoções. O nosso autogoverno, que diga-se de passagem, é um dos 7 princípios. O autogoverno, nós perdemos. O governo sobre todas as coisas que chegam nas nossas mãos, nós perdemos. Deus tinha entregado para Adão. Adão, é tudo teu. Exerça boa mordomia em tudo isso que eu estou entregando para você. Dá nome aos animais, domínio sobre os animais, sobre a natureza, domínio sobre todas as coisas, é do homem. E aí o pecado entrou. O pecado entrou, fez separação de Adão e Deus.
E a história corre, muitas tentativas de reconciliação com o Senhor, mas o sacrifício definitivo de Cristo foi o que nos reconciliou com Deus. E através de Cristo nós temos reconciliação com Deus. E reconciliados com Deus, Ele nos devolve também o quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele nos devolve o governo. Ele nos devolve o domínio. Então, não venha dizer que você não domina as suas vontades e as suas emoções. Não venha dizer que você não domina a sua língua. Não venha dizer que você não domina os seus impulsos. Porque Deus colocou em você um espírito de equilíbrio. Paulo fala a Timóteo, não, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de moderação, ou de equilíbrio. Por quê? Porque nós temos equilíbrio. Não é que Ele vai entregar o que está em desenvolvimento. Não, Ele nos deu. Foi derramado em nós, está em nós. O Espírito que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, um Espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Aleluia. E o fruto do Espírito são qualidades que Ele nos apresenta em Gálatas 5:22, que são a manifestação do nosso relacionamento com Deus. Paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Amor, já falei, né? Paz, já falei também. Fidelidade, fé. Gálatas 5:22. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele fez isso na vida de Zaqueu e fez na nossa vida. A atenção que o Senhor quer chamar na nossa vida nessa manhã é que nós não temos nem noção do que Ele já tem preparado para nos entregar. Aleluia. Glória. Deus não está fazendo nada. Deus já fez. Amém. Grandes coisas estão por vir, maiores do que o sacrifício de Cristo. Agora, através do sacrifício, nós podemos viver grandes coisas. Aleluia. Então, às vezes a gente aceita viver uma vida medíocre, não no sentido pejorativo da palavra, mas medíocre na média, sem ter o extraordinário sobre a nossa vida. E diga-se de passagem, o extraordinário precisa do ordinário para pousar, o sobrenatural precisa do natural para pousar. E nós muitas vezes não estamos vivendo o cotidiano, o dia a dia, as pequenas coisas, as tarefas diárias. E queremos o sobrenatural. Uau! Poder. Não. Precisamos viver o ordinário e o natural, para que o extraordinário e o sobrenatural venha sobre a nossa vida. É uma consequência da nossa vida, arroz com feijão. Então, o Senhor, Ele tem grandes coisas para derramar sobre nós. Porque o que Jesus conquistou na cruz não foi pouca coisa. E já está tudo pronto, já está tudo preparado. Mas se já está tudo pronto, tudo preparado, por que eu não vivo tudo que está pronto, tudo que está preparado? Porque nós somos ainda de pequena estatura. Tem uma multidão na nossa frente. Nós precisamos vencer a multidão. Crescer espiritualmente e ver o Senhor Jesus. Que você fique com essa palavra. E peça para o Espírito Santo te revelar e te mostrar pelo menos um pouquinho do que você vai viver se você realmente entregar o seu ursinho para o Senhor. A Gesa estava trabalhando, trabalho desenfreado, e um dia ela teve um problema de saúde. E eu chego em casa, ela está se batendo no sofá, e você já conhece essa história. Ela fala para o chefe fala, fica 10 dias em casa, mas doutor, eu não tenho férias, eu queria tirar férias, mas tem que avisar com 30 dias de antecedência. Não precisa tirar férias, não precisa se afastar. Eu estou dando 10 dias de tranquilidade para você. Período de Covid, ela da área da saúde, veio tudo sobre ela. Uma empresa de 40 mil funcionários, tinha pessoas abaixo dela, uma responsabilidade grande, tendo que fazer protocolos para a Anvisa, para a ANAC, aquele negócio maçante, grande. E ela estava no pico do estresse.
Então ela se retira, passa o serviço para auxiliar dela, se retira e fica 10 dias imergida no Espírito. Foram nesses 10 dias que ela começou a falar em línguas, foi nesses 10 dias que ela começou a ter revelações do Senhor, foi nesses 10 dias que ela começou a viver coisas que ela nunca tinha vivido na vida espiritual. E então nós nos encontramos com o pastor Juscelio. E aí, sentados conversando com o pastor Juscelio, ela falou: pastor, o Senhor já pediu para eu sair do trabalho, mas eu tenho vivido dias assim, conta para ele que ela viveu. Só que agora, pastor, eu pedi para Deus me dar um sinal. Pedi para Deus levantar uma pessoa que não me conhece, que não sabe do que eu estou passando, e para Ele usar essa pessoa para falar comigo, se realmente eu estou saindo do trabalho. Ele falou: minha irmã, olhe nos meus olhos. Deus não vai dar sinal para você. Eu tomei um choque. Eu fui assim: nossa, o que será que Deus vai fazer então? Deus não vai dar sinal para você, porque Ele já deu uma amostra grátis do que você vai viver nele se você obedecer. E ela refletiu sobre aquilo e voltamos para casa pensativos e orando. Mas ainda demorou um tempo para ela obedecer integralmente. Ela pediu conta naqueles 10 dias, naquele processo, ela pediu conta. O chefe falou: eu dou a conta para você. Aí o gerente ligou para ela: não faz isso. Aí a vice-presidente da empresa ligou para ela: não faz isso, fica. E ela falou: eu vou sair de férias em janeiro. Quando eu voltar, eu decido. Mas aí ela já tinha voltado para o ritmo. E voltou para o ritmo. E ela não conseguiu tomar a decisão definitiva. Quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu. E ele fez o que o Senhor mandou. Mas ele levou Ló, o seu sobrinho, junto. E a palavra de Deus fala que enquanto ele estava com Ló, ele não viu o que o Senhor tinha para mostrar para ele. Mas quando ele se desvencilhou de Ló, se separou de Ló, o Senhor falou: olha ali, Abraão, a terra que eu quero te mostrar. Está vendo ali? É tudo isso que eu tenho para você. Por que Deus demorou tanto para falar isso para ele? Se Deus já tinha dado a promessa e ele obedeceu. Porque ele não obedeceu por inteiro. Deus não pediu para ele levar Ló. Deus pediu para ele ir, sair da terra, da parentela. Mas não falou: leva Ló junto. Não. E era esse o sentimento que ela tinha. Um sentimento que ela estava em obediência, mas não estava. Estava em obediência, mas não estava. E aí nós conversamos e eu falei: Deus falou com você? Falou. Falei: então, ela já estava voltando a ter problemas de saúde. Porque naqueles 10 dias que ela ficou em casa, ela não teve mais nem dor de estômago. Pôde dar café da manhã para as meninas, coisa que ela não fazia havia muito tempo. Nós começamos a ter dias que parecia: eu estou sonando, não é possível. E essa amostra grátis que Deus deu foi o suficiente para ela ter saudade de viver tudo aquilo. E depois de 12 meses, ela pediu a conta. E ela saiu do trabalho. Ela estava temerosa, estava com dúvidas em relação às condições. Mas quando Deus fala, nós não obedecemos segundo as condições, mas nós tomamos apenas a decisão de obedecer. Ah, mas vai faltar, como que eu vou pagar isso? Como que eu vou pagar aquilo? Porque ela ganhava bem. E para mim estava cômodo. Eu também trabalhava, também tinha minha renda, mas ela ganhava muito mais que eu. E eu falei: você tem certeza que Deus falou? Falou. Absoluta. Absoluta. E aí um dia eu cheguei, ela estava passando mal, eu falei: não vai passar essa semana. Se tem um homem de Deus dentro de casa, você vai pedir a conta essa semana. Isso era uma segunda. Na quarta-feira eu cheguei em casa e ela falou: pedi a conta. Eu falei: sério? Mentira, eu falei: glória a Deus. Glória a Deus. Feche teus olhos.
Pai, eu te dou graças. Juntamente com os meus irmãos por essa palavra, Senhor. A palavra revelada, Senhor, pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por essas palavras que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por essas direções que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou com pessoas especificamente aqui hoje. Que o Senhor gere, Pai, não apenas a emoção, mas o constrangimento no Espírito, para que possamos nos reposicionar em Ti e fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Eu oro em nome de Jesus e te entrego essa palavra, Pai.